Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Uma alegria sempre grande receber a todos aqui no nosso centro, nossa reunião. Tem alguém vindo a primeira vez à nossa casa? Por favor. Olha. Qual é o seu nome? Ana Maria. E você? Pedro. Seja muito bem-vindo, viu, Pedro? Seu nome? Aparecida, seja bem-vinda. Você já veio? Você casa? Já veio. Lá atrás, Abner, seja bem-vindo. Lourdes, maravilha tê-los aqui. Sérgio, seja muito bem-vindo à nossa casa, Sérgio. A gente tem o hábito de ofertar o evangelho àqueles que vêm à casa a primeira vez, tá? Então, no final aqui da reunião, vocês podem vir buscar. Temos reuniões nas terças-feiras, a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos e o livro O Céu e o Inferno. A gente alterna, um mês estudamos o Céu e o Inferno, outro mês o Livro dos Espíritos. Quarta-feira, o ESD e o EAD, que é um estudo mais aprofundado da doutrina. E na quinta-feira a gente faz o estudo do Evangelho, tá? Então, sejam bem-vindos demais à nossa casa. Hoje a gente está recebendo a nossa querida amiga Ana Paula, lá do Jefa, uma casa irmã, né, parceira nossa. A Aninha vai trazer o tema do capítulo 16, desprendimento dos bens terrenos. Então, vamos fazer a nossa prece de início, para que possamos entrar dentro dessa sintonia de paz, de tranquilidade, de amor, permitindo nesse momento que nos desconectamos um pouco desse mundo lá fora, de tantas necessidades, de tantas, muitas vezes, desafios, e que possamos nos conectar neste momento com o nosso eu íntimo, percebendo a ambiência deste lugar, preparado pela espiritualidade maior, trazendo cada um de nós, eles que sabem do nosso íntimo, eles que sabem das nossas necessidades pessoais. Senhor Jesus, Mestre Divino, neste momento, Senhor, que recebemos esses amigos que aqui chegam, trazendo no seu íntimo tudo aquilo que o espírito imortal busca, serenidade, paz, entendimento e principalmente, Senhor, o encontro contigo, que possamos, através das palavras da nossa querida amiga, observarmos o quanto que o Evangelho é um caminho diretor para as nossas vidas. E que assim, Senhor, possamos nessa amplitude de consciência perceber que temos sim uma direção, temos sim e devemos ter um foco, porque Tu és para cada um de nós essa direção, essa verdade, essa vida. Abençoa todos nós, que a nossa reunião da noite de hoje seja uma reunião de paz, serenidade e amor. A gente pede, por favor, para desligarem os celulares, tá? Que a casa é pequenininha e aí a gente, qualquer barulhozinho atrapalha aqui a gente. Bem, é uma alegria estar aqui, não é? Podendo estudar junto com vocês essa oportunidade nesta casa tão querida, tão amiga, onde a gente reencontra pessoas muito especiais na nossa trajetória. Hoje nós vamos estudar sobre o desprendimento dos bens terrenos. Eu trouxe algumas questões para a gente conversar, mas eu gostaria que cada um aqui imaginasse que está no seu colo uma mala, uma malinha. E aí que a gente começasse a pensar, a partir de agora, o que é que eu tenho que colocar nessa malinha, nessa mala.
Porque se a proposta é a gente dialogar sobre o desprendimento dos bens terrenos, quais são os tesouros que a gente precisa se voltar, se interessar, para que a gente possa acumular durante a nossa experiência aqui. Para a gente iniciar, eu gostaria de colocar o seguinte: como é que a gente entende o que são os bens terrenos? A gente pode dizer dinheiro, carro, casa, coisas, não é? E quando a gente começa a observar, percebemos que acumulamos muitas coisas e que estamos muito apegados a essas coisas que a gente tem. E que quando a gente tem uma determinada coisa, como por exemplo dinheiro, terreno, casa, a gente quer mais, a gente quer maior. Ah, essa casa eu já quero maior, eu não quero mais desse tamanho não. Ela tem alguns cômodos, mas que para mim já é insuficiente, eu quero mais, eu quero maior, eu quero de outro jeito. Bom, só que quando a gente vai ver no Evangelho, logo no início do item 14, que é justamente o capítulo 16, a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. Essa mensagem de Lacordaire, ela foi passada, né? Ela veio até nós, para Kardec, né? Através dele que chegou até todos nós, em 1863. Mas o livro, ele foi publicado em 1864. E analisando isso, a gente percebe o quanto os espíritos já estavam preocupados com a nossa relação diante de um processo que já iniciava, que era o processo da regeneração. Bom, para imaginarmos cada um de nós vivendo em um planeta de regeneração, precisamos nos perguntar: estamos vivendo hoje, não é? Buscando no futuro estarmos em um planeta de regeneração? O que é um planeta de regeneração? É onde predomina o amor. Então é muito menos o interesse ao apego material. Os apegos, os interesses são para outros caminhos, como por exemplo o amor. Aí veja o que é que os espíritos falam, né? Na verdade, o Lacordaire fala já no primeiro parágrafo para todos nós. Se a gente está em evolução, em processo de aperfeiçoamento, veja só o que diz Lacordaire já no primeiro parágrafo desse texto. Ele diz assim: somente pela união fraterna, pelo amor, né, entre os espíritos, essa união sincera, fraternal, entre espíritos, entre os encarnados, é que vai ser possível viver no mundo de regeneração. Ele fala exatamente assim: somente pela união sincera entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Então a gente já começa a entender que não são as relações pelos interesses. Até tem outro item do Evangelho que fala sobre isso, os laços, não é? Que nos vinculam. O que é que nos vincula a cada um de nós, as pessoas que a gente se relaciona? É o que ela tem ou o que ela é? Não é? O que ela representa em relação ao sentimento, à sinceridade, porque fora disso a gente já entende, sim, que estamos num mundo de provas e expiações. Inclusive, quando perguntarem a vocês o que é MPE, vocês já sabem? Mundo de provas e expiações. Mas a gente está em aperfeiçoamento, rumo a isso. Então, se nós estamos nessa direção, os espíritos já falam para nós nessa direção de um mundo de regeneração. Nós precisamos estar cada vez mais desapegados dessas relações materiais, tanto com pessoas como também com objetos, bens de maneira geral. Bom, e continua Lacordaire. Ele diz assim: ganho de fortuna pelo suor do trabalho,
dessa satisfação muito natural e que Deus aprova a um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande distância. Então, no momento que nós ganhamos uma fortuna, ou a gente, pelo só do nosso trabalho, né, geralmente a gente tem aquele apego, isso foi fruto de muito trabalho, de muito esforço. Mas isso tem um propósito. Tudo que Deus permite para nós, que chega até nós, tem um propósito. Assim como os talentos e o que chega até nós. Muitos têm facilidade de, quando tem acesso a um determinado recurso ou a uma função, de fazer negócios, de multiplicar. Não seria esse, então, o propósito? De, a partir daí, não servir só aquele que tem esse dom, esse talento, mas deveríamos pensar que esse bem, ou esses bens que chegam até nós, também não nos pertence. A gente está na condição de depositário. Deus nos empresta. Vocês sabiam que até o corpo da gente é emprestado? A gente vai ter que deixar ele, né, quando a gente partir. Tudo que a gente vê à nossa volta é emprestado. Eu já espero que vocês já estejam colocando algumas coisas na malinha. Deixa eu ver. Quem é que já pode me dizer o que é que já está colocando na mala? Alguém pode dizer? Nada ainda? Daqui a pouco eu pergunto de novo. Olha que a gente está fazendo uma viagem. Nós somos estrangeiros. Estamos em trânsito nesse planeta. Não é? Para a gente aprender a amar, se aperfeiçoar, a estudar. Vamos lá. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento muito forte de apego. E aí a gente tem uma mania danada de se apegar às coisas, pessoas. E aí tem uma história muito curiosa que Ivone do Amaral Pereira, ela foi convidada para ir para uma determinada cidade, ela foi dormir em uma casa antiga, bastante antiga. E nessa casa ela não conseguia dormir, porque esse espírito falava para ela o tempo todo: saia daqui, você está no meu quarto, você está na minha casa. Então isso já mostra para nós que esse sentimento pode nos acompanhar após o nosso desencarne. Ou não? A gente já entende que sim, não é? Então vamos lá, vou perguntar de novo o que é que vocês estão botando na malinha. Já eu pergunto. Como é que está a nossa relação? Será que eu estou começando a pensar como é que eu me relaciono com as coisas que estão sobre minha, né, confiança, que Deus confiou? E aí esse espírito falava: olha, saia daí, não deixava ela dormir de jeito nenhum. Até que Charles, o espírito Charles, que acompanhava a Ivone, disse assim: meu irmão, falando para o espírito, por que você está assim? Mas eu estou assim porque ela está na minha casa, está no meu quarto, ela estava justamente no cômodo onde ele dormia. Só que a casa já estava bem modificada, mas ele estava apegado, né, à ideia da casa como era antes. E não tinha jeito, Ivone já tinha falado de todas as formas e nada, até que o espírito Charles diz assim: meu irmão, você quer me vender a casa? Ele disse: eu vendo. Disse: pronto, eu compro. Veja. E ele aceitou. Então, assim somos nós, não é? Como a gente se relaciona com as coisas que a gente tem, que estão sob os nossos cuidados, que tem um motivo, tem uma motivação, que está tudo ligado ao que Deus nos confia que a gente faça, que a gente possa multiplicar. Mas qual é o pano de fundo, não é? Em se tratando de um planeta como o nosso, que está, né, que ainda é um mundo de prova e expiação, mas está na transição para um mundo de regeneração, onde é que é o principal contexto desse mundo que a gente vive, que explica tão bem por que estamos tão apegados ainda e que impede que a gente possa dar muitos frutos, porque assim Deus confia em nós. Ele deposita, ele entrega para nós, para essa finalidade. Nós, enquanto espíritas,
temos uma grande tarefa, que é levar informações que expliquem que depois da morte não existe o nada. O materialismo não existe. E é nesse pano de fundo, nesse contexto, que a gente vai entender muito bem, não é? O que é que a gente tem que fazer com o dinheiro, com a casa, com os bens, com a fortuna, com aquilo que a gente tem de bens terrenos. E aí eu queria trazer para vocês um diálogo muito interessante de Dr. Bezerra, onde nesse momento, Dr. Bezerra, ele estava no Rio de Janeiro, fazendo um estudo muito interessante sobre a doutrina espírita, porque quando a gente esclarece a respeito da doutrina espírita, na vida após a morte, no sentido de vida, né, de onde você veio, o que é que você está fazendo aqui, para onde você vai, que nós estamos em trânsito, a gente começa a entender que essa relação com as coisas, esse apego, perde o sentido. A gente tem que começar a pensar o que é que a gente vai levar. Porque na hora que formos, a gente não vai levar nenhuma gaveta física onde a gente possa colocar as coisas. Até Divaldo conta uma história também, bem pequenininha, curiosa, que chamou muita atenção, e eu lembro desse caso, quando uma americana muito rica, ela desejou ser enterrada junto com o carro dela. Nossa, como esse carro poderia ter trazido tanto bem a tantas pessoas, não é verdade? Ter sido rifado para ajudar uma obra de caridade. Então, quando a gente se dispõe a serviço do mestre, as ideias chegam e faz com que o que a gente tem possa ser dividido, multiplicado. É possível fazer isso. Bem, e Dr. Bezerra, lá na sua fala, esclarecendo sobre a doutrina espírita, que consola, que leva tanto esclarecimento nesse meio tempo, nesse diálogo, tinha um grupo grande. Um amigo dele diz assim: olha, Bezerra, eu gostaria de travar um diálogo contigo. Na verdade, um embate. Porque muitos que eu já conversei, eu consegui fazer com que eles percebessem que reencarnação não existe. Esse negócio de vida após a morte também não. Mostrar o quanto que há de charlatanismo, de inverdades, médios que não conseguiram. Mediunidade não existe. E Bezerra, muito sereno, muito tranquilo, calado, ouvindo tudo com atenção, disse em seguida: bem, eu gostaria que participasse do nosso embate pelo menos uma pessoa, que vivesse algumas circunstâncias como essas que a gente vai pedir licença, que Bezerra colocou. Ele diz que aceita o desafio de debater com esse amigo, que por sinal era um amigo dele, né, contra essas ideias que foram postas a respeito do materialismo. E aí Bezerra fala: olha, eu gostaria que você trouxesse pelo menos uma pessoa, né, alguns infelizes, onde o materialismo tenha devolvido o ânimo. Onde, por exemplo, os doentes de alma que têm arrebatado as fronteiras da loucura, as vítimas de tentações, mães, familiares que tenham perdido seus entes queridos e amados e assim tenham encontrado consolo no materialismo. E continua Bezerra: as viúvas e os órfãos, cujas energias terá escorado para não desfalecerem de saudade. Os caluniados, aos quais terá ensinado o perdão das afrontas. Os acusados injustamente, não é? Os companheiros da humanidade que vieram do berço cegos e mutilados. Os paralíticos, aos quais terá tranquilizado com os princípios de justiça, para que aceite pacificamente o quião de lágrimas que o mundo lhes reservou. E continua Bezerra:
a falar. Os pais incompreendidos por terem sido abandonados pelos seus filhos e os filhos abandonados pelos seus pais, não é? Os que foram perseguidos sem causa aparente. E olha que eu estou colocando algumas coisas, eu não estou lendo exatamente como está aqui, mas ele fala muito mais. Que tenha, por exemplo, afastado a ideia de vingança e da criminalidade, que tenha ofertado apoio para que se levantem. Bom, aí nesse momento, o velho lidador, ele fez então uma pausa, aquele que estava interpelando, né? Convidando para um embate, para um debate, e em lágrimas ele baixa a cabeça. E aí Bezerra conclui: ah, meu amigo, se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo a quem o materialismo terá dado socorro moral, para que se liberte do capital do sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos a provocação. Então, profundo silêncio se fez. E é nesse contexto que a gente observa que todos esses consolos que nós encontramos, ele está diante do maior sentimento, que é o amor. É o amor que constrói, é o amor que multiplica. E quando a gente coloca a serviço o que a gente tem, muito mais. Alguns podem chegar e dizer assim: ah, mas eu preciso fazer com que todos esses bens sejam garantidos para os meus filhos, netos, então eu preciso acumular, guardar para passar para eles. Pode fazer isso? Pode. Mas a gente também pode ensinar aos nossos filhos que parte disso também pode ser multiplicado. Deus espera até que a gente divida o que for supérfluo, o que for a mais. Mas à medida que o apego se dá, a gente sempre quer mais. E sabe, meus irmãos, essa saciedade não chega nunca. Porque ela é material. Mas, voltando para o texto de Bezerra, o que o Espiritismo traz, o que Jesus ensina para nós após a morte, o verdadeiro tesouro é a boa nova. Ela consola, ela quieta, ela sim. Esse é o apego que a gente precisa buscar, é o tesouro, o maior tesouro é a boa nova. É esse tesouro que a gente precisa buscar. Deixa eu perguntar de novo, Silvinha, se o pessoal está botando alguma coisa na mala. Alguém pode dizer o que é que está botando na mala? Pode dizer já ou não? Alguma coisa? Me dá uma dica para poder botar na minha mala também. Eu posso dizer o que é que eu vou botar? Aliás, o que eu já estou colocando na minha mala? Posso dizer? É o amor. É para todo mundo. A gente precisa cultivar e colocar isso com mais e mais intensidade. Porque dessa forma é que a gente vai estar a serviço do Mestre. Vamos lá. Mas Deus, Ele não impede que você passe, né, essa fortuna para os seus herdeiros. Mas que você também ensine eles que se Deus te deu, tem um propósito de justamente ajudar aqueles que não têm recursos ou que têm grandes dificuldades. Eu conheci um empresário muito curioso, a atitude dele muito curiosa, porque ele disse assim: todos os meus funcionários, eu tive a preocupação, lógico que era uma empresa pequena, uma gráfica, mas ele teve o cuidado, dizia ele para mim, de que garantisse que durante todos os anos que a empresa dele existisse, ele ia fazer de tudo para que cada funcionário pudesse ganhar dignamente e tivesse sua casa própria. Ele ajudou cada funcionário a conquistar a sua casa própria. Isto é estar a serviço. Este é um exercício de se desprender. Veja, uma empresa, não é, que dá lucros,
que ele consegue utilizar a inteligência, o dom dele para multiplicar, então ele tinha muitos bens. Mas no momento que eu fico só para mim, que graça tem isso? Eu estarei a serviço colocando só para mim? Não. E muitas vezes, quando estes que têm bens e que se preocupam com a família, isso é louvável. Mas eu também posso ensinar os meus filhos, os meus netos, a também dividir. E a depender da trajetória que os meus filhos e os meus netos tenham que fazer nessa encarnação, no seu processo de aperfeiçoamento, no mundo de MPE, aliás, mundo de provas e expiações. Eu já sei que vão ter algumas lições, algumas atividades, algumas circunstâncias que eu posso não ter passado, mas os meus filhos e os meus netos irão passar. E com isso, se Deus assim achar melhor, o bem que esses têm não chegarão, ou se chegar, né, se esses bens chegarem, eles não vão durar muito tempo. Isso vai depender muito de qual é o propósito. Qual é o nosso propósito com relação aos bens que a gente tem? Como eu devo me desprender? Meus irmãos, todos esses bens, eles são meio para que eu chegue, para que eu realize, para que eu atinja alguns objetivos. Será que nós podemos sim perguntar ao Pai, Pai, Senhor, estou a teu serviço. Como posso colocar isso para que mais pessoas também tenham acesso, possam usufruir? Muitas vezes, meus irmãos, dividir, até mesmo do supérfluo, pode significar um livro para alguém, um leite, algo que para nós a gente tem tanta abundância, mas para o outro não. Quer ver algo que nós precisamos dar muito valor? Devido, mas que a gente pode dividir, é termos condições de comprar uma água limpa. Água limpa. Que tal a gente poder dar a oportunidade de outros também tomar essa água? Divaldo conta, deixa eu mostrar aqui esse livro, muito interessante. Eu gosto de mostrar os livros porque incentiva, né? A leitura e a pesquisa também, a buscar conhecimento. Esse livro aqui, Divaldo Responde, são várias perguntas que foram feitas para ele. E tem um capítulo chamado Desigualdades Sociais. E nesse capítulo, Divaldo conta que Chico Xavier relatou para ele uma história que Bezerra narrou para ele na época. E disse assim, que duas senhoras que estavam saindo do teatro Bolshoi, Moscou, bastante animadas e sensibilizadas com a peça que tinham assistido. Elas estavam bem envolvidas com a temática, estavam felizes e bem próximas e amigas. Era um tempo, era um dia, né? Era uma noite, melhor dizendo, fria, gelada, e elas estavam saindo já a caminho da sua carruagem. Sendo que no caminho eles viram uma pessoa, um morador de rua, no chão gelado, sem coberta alguma, sem coberta nenhuma. E aí, diante daquela situação, uma das amigas disse, meu Deus, que situação, e quis tirar o casaco de pele, bastante caro. E a amiga disse, não faça isso, não faça isso, afinal, o seu casaco é tão caro. Não, façamos assim, vamos para casa. E lá a gente pede que alguém venha até ele e traga cobertores. Só que, no caminho, elas conversando, bastante empolgadas, falando sobre a peça, chegando em casa, tomaram um chá, conversaram bastante, adormeceram e esqueceram. Eis que no outro dia, uma delas disse, meu Deus, aquele senhor, nós esquecemos de mandar os cobertores. E aí mandaram um dos seus empregados, e chegando lá descobriu que ele já tinha partido. Agora, curioso é a gente ver o que é que Dr. Bezerra fala sobre
essa circunstância, deixa eu colocar aqui, que é uma frase bem interessante que Dr. Bezerra fala. Ele diz assim: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Forte, não? Quando a caridade é discutida, o socorro chega tarde. Bem, e daí a gente entende que todos esses bens que nos cercam nos convidam, como eu falei, para que nós possamos fazer algo pelo próximo. Mas também, se estivermos muito desatentos, também pode crescer em nós a cobiça e o orgulho. Muito. É uma prova, sem dúvida, muito difícil, não é fácil. A gente sabe disso. Agora, vamos lá. Para que serve, então, a conquista dos bens terrestres? Para que serve? A gente recebe para ajudar o próximo e, em seguida, nós também vamos prestar contas. Mas todos nós somos convidados diariamente a colocar o que a gente tem a serviço do outro. E Jesus faz esse convite o tempo todo para nós. A gente precisa prestar atenção nisso. Alguém que passa e pede algo, pede uma comida, né? Até me lembrei de uma amiga que ela estava em casa, ela não tinha feito feira ainda, e ela só ia fazer no outro dia. Veio então uma pessoa pedindo ajuda, e ela lembrou que tinha um pedaço de queijo e alguns pães, e aí ela foi lá e doou. Depois ela disse: meu Deus, eu fiquei sem nada, eu vou tomar café. O quê? O que é que eu vou tomar café? Ela esqueceu dela. E aí ela parou e disse: meu Deus, o Senhor nunca me desamparou. E agora eu vou tomar café o quê? Ela fez uma prece. Meus amigos, não demorou 15 minutos, não. O irmão, que não estava nem programado para passar por lá, levou um saco de pão e uma barra de 1 quilo de queijo. Veja como o bem se multiplica. E Jesus chama a gente a segui-lo. Quem aqui assistiu The Chosen viu isso? Em um dos episódios, quando ele olha para Mateus e diz: vem, vem, vem. Mateus não era o cobrador de impostos, né? Estava lá, tinha posses, deixou tudo para trás e foi. Qual era a sede? Era uma sede, que é essa sede que a gente busca, que a doutrina espírita é a água para saciar essa sede. Onde esses bens são importantes, devem estar a serviço, mas não saciam, não nos trazem paz. Resolve muitos problemas, ajuda bastante a resolver questões, a levar consolo, a levar um amparo, mas a sede, quem mata, é a mensagem de Jesus. E a doutrina espírita que amplifica, que amplia todo esse conhecimento. Mas não foi só Mateus, não é? Teve Zaqueu. Vem, Zaqueu, desce, que ainda hoje estarei em tua casa. E depois desse contato com Jesus, ele vendeu tudo que tinha, distribuiu e seguiu pelo mundo, seguindo os caminhos do Mestre. E Maria Madalena também seguiu o Mestre. O convite dele era quase que impossível de você dizer não. Mas tivemos, sim, alguns exemplos que disseram não e disseram para ele assim: olha, agora não. Aquele jovem embevecido, ouvindo o mestre, e o mestre disse: vem. Disse: não, eu ainda vou para a disputa lá das bigas, ou das eu até aprendi isso, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Bigas e quadrigas. Você sabe o que são quadrigas? Quadrigas, melhor dizendo.
são bigas com 4 cavalos. Né? Eu não sabia disso. Então, a gente vê aquele outro que falou, olha, Jesus, eu não posso porque eu vou sepultar o meu pai. Aquele outro disse, não, eu não posso porque eu vou para a biga. Eu vou disputar, eu vou correr a biga. O letargo. Então, esses perderam a oportunidade porque botaram outros interesses na frente. E aí eu pergunto, como o convite para o mestre, do mestre para nós, chega todos os dias? Porque chega. Como eu posso estar a serviço, me colocar a serviço? Porque o bem em si, o bem por si só, não é o objetivo. Se a gente pergunta a um jovem, como eu sempre faço, o que é que você quer para a sua vida? O que é que você busca? O que é que você quer? Qual o seu objetivo de vida? Ah, eu quero ser muito rico. Quem já escutou isso aqui? Ah, eu quero ser rico. Esse é o meu objetivo de vida. É ser rico. Só que a riqueza é meio, não é fim. Porque quando a gente chega lá, inclusive tem um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer, que ele diz assim, que, deixa eu filar aqui, a vida, vamos lá, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então você fica naquela vontade, eu quero ter. Aí quando tem, perde a graça. Aí eu já quero outra coisa. Não é assim? Eita, eu tenho 14 blusas pretas. Ah, mas eu quero aquela outra que só tem uma manga. Ah, mas eu quero aquela que tem a fininha. Mas eu quero aquela que tem uma argola dourada. Então não vai acabar nunca. Não é? Porque se a gente se volta dessa forma, dessa maneira para a vida, perde todo o sentido. Então, nós somos aquele que Deus escolhe, não é? Para que a gente tenha de maneira que a gente possa multiplicar e colocar a serviço. Conversando com o doutor Felicidade, o Bruno Severo, eu pedi para ele que ele falasse um pouco, né? Por que é que tantas pessoas atribuem a felicidade a ter riqueza? E ele respondeu para nós assim: o ser humano busca muito os bens terrenos. E aí quando ele cita também o filósofo alemão Arthur Schopenhauer. E ele diz assim, a gente vive nessa ânsia tão grande de ter as coisas, de conseguir algo, e acha que felicidade é só quando a gente consegue. E o curioso é que quando consegue, a gente volta a ficar do mesmo jeito. E continua ele. E a gente quer mais roupa, mais tudo, e nada é suficiente. Agora, quando chega a doutrina ao nosso conhecimento, diz ele, a gente entende que tudo é emprestado. Tudo que a gente tem é emprestado. Bom, então vocês já sabem de um bocado de coisa. Vou perguntar agora de novo, Silvinha. O que é que vocês estão colocando na mala? Por favor. O que é que o senhor está colocando na mala? Não importa, pode ser agora. Pode ser agora. Estou colocando na mala agora. Vamos para o presente. O senhor é um artista? Olha, temos alguém ligado ao cinema. Sim? Sim, o senhor tem o sonho de ser ator. Sim.
Então, deixa eu ver se eu entendi. O senhor colocou na sua malinha o movimento de começar o desapego. Pode ser isso? Desde cedo, muito bem. Sim. Sim. Que a gente vai abrindo mão. Muito bem. Muito bem. Muito bem. São algumas decisões importantes, não é? A gente utilizar, reutilizar. Muito bem. E dividir. Eita! Que ótimo. Eu, o- sim. O que entrasse, entendi. Muito bem. Dividir. Muito bem. Sim. Sim. Muito bem. Façamos cada um a nossa parte. Vamos lá. Então, e aí o senhor me lembrou também o que fala o Evangelho, que a gente nem deve ir pela avareza, nem deve ir pela prodigalidade. Mas o que danado é prodigalidade, não é verdade? A avareza todo mundo já entende, né? Aquela coisa de que eu não divido com ninguém, não é? Não tem jeito, tudo é meu, é para mim, e eu não vou dividir com ninguém. Não vou estar a serviço, não vou colocar isso, nenhum bem a serviço de ninguém. E tem um outro lado também, que é aquele, que é o que a gente chama de prodigalidade, eu vou doar tudo de uma vez só, vou ficar sem nada mesmo e vou caminhando pela miséria. Ora, vamos lá, vamos com calma. Quando a gente observa de um lado a avareza e do outro a prodigalidade, qual é a alternativa que o Evangelho coloca para nós, que é o caminho do meio, que é a caridade? Então, a gente não pode perder de vista. É o equilíbrio, para que nem haja avareza e nem haja prodigalidade. Não é? Então, a gente precisa caminhar dessa maneira e nem também irmos para o exagero de dizer assim, eu vou agora doar tudo e vou morar na rua, eu vou ser mendigo. Não é? Ora, os planos voltados para você, quando chegou até você esses bens, tem outra finalidade. Você pode estar fugindo, não é? A gente sabe que não é uma prova fácil você ter esses bens e entender que eles devem ser, eles são seus provisoriamente, mas que estão voltados para algo muito maior. Então, se eu fujo disso, eu posso, inclusive, enveredar por um caminho chamado egoísmo. Eu não quero pagar preço nenhum. Eu não quero ter essa responsabilidade. Isso não é bom. Ou seja, tudo aquilo que foi planejado, muitas vezes com a nossa própria participação, para que a gente tivesse esse recurso, não é? E pudéssemos estar a serviço, ele vai por terra. Eu me lembrei de Santos Dumont, que ele tinha um comportamento muito curioso quando eu escutei a história dele lá em Petrópolis.
Ele tinha o hábito de aonde ele chegasse, sempre ele levava uma mala pequena e ele sempre tinha 2 ternos. E quando ele ia embora, ele só ia com o terno do corpo e o que ele tinha comprado ali na cidade, para ficar aqueles dias, ele doava tudo. Santos Dumont pertencia a uma família de posses, mas toda a vida dele estava voltada para ajudar, para compartilhar, para permitir que o outro também tivesse acesso a coisas que para o outro seria muito difícil. Bom, vamos lá. Então para que Deus permite, então, não é, que a gente tenha bens? Vamos ver o que é que fala sobre isso o Evangelho. Esbanjar riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos. É descaso e indiferença. Depositário desses bens não tem um homem o direito de dilapidar, ou seja, de estoporar tudo, como não tem de confiscar em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade, é frequentemente uma modalidade de egoísmo, como a gente falou aqui há pouco. Esse livro aqui que a gente sempre traz para divulgar livros que talvez vocês não conheçam, tem um livro, que é esse aqui, de Emmanuel, chamado, olha aqui, título, Dinheiro. Tem muitas reflexões a respeito disso que a gente está falando. Então, vale a pena ver. E a gente trouxe alguns recortes que Emmanuel nos chama a atenção sobre isso que nós estamos discutindo, e que ele fala assim, olha, todos precisamos de renovação interior para o acesso aos tesouros do Espírito. Quais são os tesouros do Espírito? A gente pode pensar num homem de bem? O rumo, o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O tesouro é a boa nova. O Evangelho esclarece muita coisa. E quando a gente olha um homem de bem, a gente mais ou menos já começa a entender o que é que a gente tem que botar na mala. O amor é a base. Se eu amo, eu sou capaz de ser benevolente. Não é? À medida que eu vou amando, que eu vou entendendo o que é amar, eu vou tendo cada vez mais a capacidade de exercitar a indulgência, o perdão, não é? E o desapego faz parte de tudo isso. E continua Emmanuel. Não nos fixemos na reprovação contra os irmãos que estão aprisionados. A gente não pode censurar, julgar aquele irmão que ainda é tão apegado. Vamos ser nós o exemplo vivo do desapego. Esse é o convite. O nosso irmão não aprendeu. Ontem fomos nós. E nós, na atualidade, ainda temos muitos apegos. Ainda temos, meus irmãos. Mas é muito fácil a gente olhar o outro que é apegado. E nós? Precisa ter coragem para reconhecer que somos apegados. Mas em quê? Esse é o convite. Essa fala, esse estudo, essa fala que os Espíritos nos trazem, é para nós pensarmos. Quando a gente vem para uma reunião como essa aqui, é importante que cada um traga papel e lápis para anotar aquelas frases, aqueles conhecimentos, aquelas fontes que vão nos ajudar a mergulhar ainda mais na nossa reflexão a respeito do tema discutido na noite. Aqui é só o começo. Depende de cada um de nós aprofundarmos essas sementes dentro de nós, porque aqui não é começo, meio e fim dessas reflexões em torno do quanto ainda estamos apegados aos bens terrenos. Essa reflexão continua. Ela continua para a vida. E aí diz Emmanuel, ainda nesse mesmo livro, há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza. Veja que interessante. E encontramos pobres, lamentavelmente ricos de sovinice, ou seja, não divide nada. Isso não é uma propriedade só de quem é rico, não. Não é?
é de cada um. O que nós somos capazes de dividir dentro do que a gente tem? A gente é capaz de dividir o sapato? Eu só tenho aquele para festa. Mas aí Silvinha não tem, ela me pediu, eu empresto. Eu compartilho, eu cedo. Como é que é a minha relação? Se a gente tiver alguma dúvida, pergunta para si mesmo, para si mesma. Eu sou capaz de dividir? Eu sou capaz de soltar? De dar ao outro a oportunidade de repente experimentar esse sapato e ser tão útil para ela como é para mim? O ouro será muitas vezes difícil provação e vai nos levar a topos sociais incríveis, fala Emmanuel. Quase sempre são amargos purgatórios para a alma sensível, tanto quanto a carência de recursos materiais é bendita escola de sofrimento, mas a simplicidade e o amor fraterno, brilhando por dentro de nosso espírito em qualquer situação no caminho da vida, são invariavelmente o nosso manancial de alegria sem fim. Segundo Emmanuel, existe a avareza da riqueza física e das bênçãos da alma. Isso é muito profundo. Não é só de coisas. Existe também a avareza de se doar, de dar do seu tempo, não é? De dar da sua escuta, do seu abraço. Então, o Evangelho, o que mais fala para nós sobre o desprendimento? O que é que os Espíritos ensinam para nós? Uma das coisas mais importantes que eu gostaria que ficasse dentro de nós e que a gente levasse para a reflexão, para a vida, é que nós somos depositários e não proprietários de nada. Absolutamente nada. Ele empresta para nós. Ele presta na condição de que a gente possa servir. E no momento que isso não está a serviço, ele vai lá e tira de nós. Mas não é para nos castigar de forma alguma. É para que a gente aprenda muitas vezes com a ausência e que a gente dê valor. E lembremos que Deus é o amigo celestial e que Ele empresta a sua riqueza. Deus empresta a sua riqueza para todos nós. Não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são tanto quanto ele, seus filhos. Gente, Deus conta com cada um de nós. Você sabia que Ele contou com a gente hoje, com cada um de vocês hoje, para que a gente pudesse fazer algo muito bom no dia de hoje? Isso vai acontecer amanhã, vai acontecer depois. Às vezes é um sorriso, às vezes é uma ajuda para uma passagem. Às vezes eu não estou usando aquela cadeira, você precisa mais do que eu. Toma. Vamos nos observar para entender e ouvir, estarmos mais atentos a esses convites de sermos servidores do Pai. Então, Deus conta com a gente, sim, todos os dias. E alguém pode pensar, mas eu não tenho nada. A gente viu aqui que tanto há aquele que é tão pobre que não é capaz de dividir nada, mas que também há pobres que dividem absolutamente tudo. Silvinha vai lembrar desse dia que nós estávamos na Praça Maciel Pinheiro, no dia de caravana. Talvez Gustavo lembre desse dia também. Acho que ele estava lá. E uma senhora chamada Bebê, que morava na rua e foi abandonada pelo marido e pelos filhos. Na ocasião, ela, por ali, vivendo como podia, recebendo a ajuda de todos, ainda era capaz de cuidar de um jovem que enveredara pelo alcoolismo, também possuindo dentro de si, não é? A tristeza, o abandono, sabe-se lá por quais motivos. Essa senhora
que era apelidada por bebê, acolhia esse jovem. E no momento em que estávamos numa grande caravana distribuindo sopa, ela disse assim: essa sopa, se não tiver mais uma para ele, não se preocupem, eu divido com ele. Eu nunca esqueci dessa lição que ela nos deu. Ela é capaz de dividir numa situação e numa circunstância como essa. Imagine, meus irmãos, quando Deus conceder a ela em outra encarnação, em outra oportunidade, bens, onde com certeza ela não vai usufruir sozinha. Vai dar condições de outras pessoas terem a garantia de refeições, pelo menos 3, todos os dias. Então, esse é o convite. O convite que é feito todos os dias. E que de nossas mãos, do nosso olhar, da nossa intenção, saem milagres. São verdadeiros milagres. Quando eu digo isso, é no sentido de amor em plena manifestação. E para a gente encerrar, porque esse relógio ele não gosta de mim, eu gostaria de trazer aqui uma passagem do Evangelho, também desse item 14, que fala assim: há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. O pouco apreço que se liga a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. Quanto menos importância a gente der às coisas, quando a gente se for, ou quando de nós forem retirados, não vai doer tanto. Não é? Às vezes aquele colar que a gente gosta tanto, ai meu Deus, alguém foi lá e tomou. Ou alguém pegou emprestado e não devolveu. Não é? Como é que é essa nossa relação com as coisas, com os bens que a gente tem? A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade, como a gente falou. Bom, proceder assim, fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. E continua então o Evangelho. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo. E para a gente fechar, para a gente concluir, eu gostaria de trazer 2 trechos. Um do Momento Espírita. Vocês costumam escutar o Momento Espírita? Muito interessante, o do dia 13 de janeiro, já deste ano. Veja o convite da mensagem, é apenas um trecho. De nossa existência, o que nos pertence mesmo é aquilo que podemos guardar no cofre do coração. Olha a dica para a gente botar na nossa mala. Momento Espírita. Não, são mensagens que chegam pelo WhatsApp, mas você pode colocar, o senhor pode colocar lá no Google, você bota assim, Momento Espírita, e você vai ver as mensagens que vêm diariamente, tanto em texto como também em áudio. Então, favorece aqueles que não têm como ler e também escutar a mensagem. E aí ele fala, tudo mais é empréstimo divino, para que possamos galgar a estrada rumo à perfeição. São empréstimos que nos cabe usufruir de forma consciente, deles extraindo o melhor. Qual é o melhor que eu posso extrair desses bens? Isso é desapegar. E aí a gente termina mesmo com a mensagem de Amélia Rodrigues, desse livro maravilhoso, chamado O Essencial, psicografado por Divaldo. Então, Silvinha, é outro livro que fica aí a dica para que a gente possa ler e estudar. Eu gostaria de trazer a mensagem dela para a gente fechar a nossa fala. Amélia, pelas mãos de Divaldo, deixa para nós a seguinte mensagem. Jesus não vos pede nada, senão que ameis.
a fim de seres felizes, superando a prisão sem grades do corpo pesado. Ele é o Senhor dos vivos e não dos que estão amortalhados no corpo perecível. E aí leia-se, não só apegados ao próprio corpo, que a gente vai deixar, mas também que nós possamos fazer o exercício de nos desprendermos de coisas que a gente vai deixar. Mas que a gente olhe para tudo isso e se pergunte, como eu posso colocar a serviço do Mestre? Que Deus nos abençoe. Meus amigos, vejam como o Evangelho é realmente um roteiro importantíssimo para as nossas vidas, não é? Num mundo de tanta materialidade ainda, quanto que a gente precisa fazer reflexões sobre todas essas importâncias que a Ana trouxe aqui para nós. E a gente quer fazer um convite, bota aí, Anny, para todos vocês. Pode? Pronto, vamos. Rabi, quando chegaste aqui? Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Steps ring across the light, spends the morning when awake. She's the name and drifting alongside circles her like a silver crab. Então fica o convite a todos, o Seminário As Cartas de Paulo, que nossa 4ª edição, né, todo ano nós fazemos. É um seminário maravilhoso, é um dia incrível, onde nós vamos, nessa ocasião, estar falando sobre Carta aos Coríntios, 2 Coríntios, e toda a renda desse seminário é um tijolinho para a construção da nossa sede da ONG Caminho do Bem. Então, a gente vai estar vendendo ao longo desse ano, né? O seminário acontece dia 29 de agosto. Mas antes vai ter um evento super bacana, maravilhoso, é o Enesp. Aqueles que estiverem aqui no período do carnaval, passar um carnaval muito melhor com Jesus, com certeza, do dia 15 a 17 de fevereiro agora. É um evento que só ocorre no período da manhã, de 8 a 1 da tarde, lá na Uninassal. A gente está vendendo também os ingressos aqui. É um evento que é organizado pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, que a Aninha faz parte, a Federação Espírita, o Peixotinho, o Neil, são vários centros que estão unidos. E vão ter palestrantes maravilhosos, o Alisson Guedes, o Nazareno Feitosa, o Austin Pereira, Fábio Carvalho, Ana Tereza Camasmi e a Eulália Bueno. Então, meus queridos,
Convite maravilhoso para a gente passar um carnaval realmente vivenciando coisas importantes, tá? Não esqueçam, viu, Pedro? Não esqueça de pegar seu evangelho aqui, viu? No final. E todos os outros que vieram, muito obrigada pela presença, muito obrigada por... É uma alegria tê-los aqui na nossa casa. Venham receber o evangelho aqui no final. Vamos ter passes, tá? Quem quiser tomar o passe agora no final da nossa reunião. E Aninha, por favor, você faz a prece. Senhor, faz de nós instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo o amor. Onde houver ofensas, o perdão. Onde houver discórdia, a união. E onde houver dúvidas, a fé. Onde houver erros, a verdade. Onde houver desespero, a esperança. Onde houver tristezas, alegrias. E onde houver trevas, a luz, ó Mestre. Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Jesus possa sempre ser o caminho, a rota das nossas vidas, nos inspirando ao amor em tudo, Senhor, em tudo que houver vida, que houver a Tua presença, que possamos escutar o chamado, entendendo que és a rota e tens a água que sacia a nossa sede. Que assim seja.